E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo com uma presença muito especial aqui no canal, com a Bea do canal Papo de Bolsa, muito obrigado pela presença. Ela vai contar pra gente um pouco da experiência de 5 anos de mercado, não é isso, Bea? Sim, são 5 anos, mas que não foram fáceis, né, Bruno? Então fiquem ligados para saber mais sobre isso. E aí pessoal, antes de passar o conteúdo do vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, ativar o sino das notificações, me seguir no Instagram e também se inscrever no canal da Bea, que vai estar aqui na descrição. Ela fala muito sobre renda variável lá, né, Bea? Bastante. É um mercado que ele demanda bastante atenção, que inclusive a gente fala muito dessa renda variável, que é o mercado de mais risco. Então acho que tem bastante conteúdo que eu posso conseguir ajudar a galera. Eu trouxe a Bea aqui para ela contar um pouco da trajetória dela no mercado. Já são 5 anos, né? Trajetória barra... Eu queria contar uma tragédia em si, sabe, Bruno? Porque eu gostaria muito que as pessoas aprendessem com os erros dos outros, mas é muito difícil. Geralmente a gente aprende errando. A gente é teimoso, né? De qualquer maneira, eu vou continuar sendo teimosa e eu queria contar uma história de quando eu comecei no mercado, porque por trás de tudo isso tem uma lição. Quando eu quis largar o meu emprego e vir para o mercado e eu achei estou preparada para viver de mercado, eu acho que foi muito no impulso, sabe? A minha vontade de mudar de vida, de, enfim, seguir por essa linha de investimentos e tudo mais. E eu vim nessa euforia, isso foi lá em 2013, 2014, e tava naquela coisa tipo de eleições, ano eleitoral, e tinha muito a questão de aposta de um candidato vai ganhar, isso vai ser bom para a bolsa, o outro vai perder, isso vai ser ruim. E eu nessa euforia de querer investir logo, comprar ações, eu apostei num resultado político. Não estudei empresa, não estudei se era uma empresa boa, não vi se ela estava barata, nem que preço que ela já tinha praticado antes no mercado. Você só foi. Você fechou o olho e foi. Fechei o olho e fui porque eu achei que vou comprar minha primeira ação e vou ser Warren Buffett. E aí, tipo, eu fui lá e comprei Banco do Brasil, BBAS3, a R$31, mais ou menos. E aí, isso foi porque eu estava apostando num resultado eleitoral, então eu vim com aquela cabeça de apostadora para a Bolsa de Valores, o que é totalmente errado, mas que infelizmente muitas pessoas fazem isso. E aí deu errado, não aconteceu o que eu esperava e essa ação de R$31 aí no próximo ano, no ano que passou, veio valer R$13. Foi uma queda muito grande. No meio do caminho eu me desfiz dela, eu assumi um prejuízo um pouco mais leve, mas a minha cabeça de apostadora nesse sentido foi muito ruim quando eu vim para o mercado. E você, na época, trabalhava em banco, né? Trabalhava em banco, a pessoa poderia, né, pelo menos se informar um pouquinho, estudar um pouquinho. Eu tinha tempo para estudar, eu lidava, inclusive, às vezes com essa questão de investimento, mas essa questão da renda variável, como eu disse, ela causa um sentimento, às vezes, na pessoa e que elas se deixam levar pela euforia. Tem aquela dica quente do vizinho do elevador e quando ele vai lá e te pede assim, poxa, a bolsa tá bombando, será que já tá na hora de comprar? Essa é aquela hora que a gente corre, mas na época eu era essa pessoa que pegava esse tipo de comentário e pensava, então eu preciso comprar a bolsa. Mas é justamente nesses momentos que a grande massa das pessoas que não sabe nada de Bolsa de Valores entra. Quando elas ouvem todo mundo falando, quando ouve o William Bonner no Jornal Nacional falando que a Bolsa está batendo novos picos, sendo que nesse momento, tem até histórias engraçadas sobre isso, né? É a hora de sair, como você mesmo disse. Total. Na crise de 29, foi o pai do falecido presidente Kennedy. Ele estava investindo na bolsa e conta-se, né, reza a lenda, que ele foi engraxar os sapatos e o engraxate começou a falar de ações. Aí ele olhou aquilo lá e falou, meu Deus, até o engraxate está investindo na bolsa. Então acho que a gente deve estar realmente numa bolha. Se especulava sobre isso, ele saiu e pouco tempo depois a bolsa quebrou, teve o crash de 29. Poxa, mas então, é exatamente isso. Hoje eu aprendi isso, mas se eu olhava aquelas capas de revista, é geralmente o contrário. É muito tarde quando as pessoas reparam isso, quando o seu vizinho está falando da bolsa, sendo que ele nunca investiu na bolsa. E esse foi o problema. Eu caí na euforia que muita gente cai. Só que o que acontece? Eu, pelo menos, tive a sorte que eu tenho um pai em casa que ele investe há muitos anos. Então, eu consegui aprender isso e me manter no mercado. Só que o que acontece muito é que as pessoas vêm com essa cabeça de apostador, achando que é cassino e com o desejo de ficar rico, tipo, do dia para a noite, porque a gente está falando de renda variável, e aí elas perdem o dinheiro e depois saem falando que todo mundo perde na bolsa, que bolsa não presta, que não é para investir nisso daí, esse tipo de coisa. E não é bem assim. Porque a Bolsa de Valores, principalmente quando a gente olha ela para o médio a longo prazo, ela tende a ser um ótimo investimento, né? Sim, eu concordo totalmente com a Bea. Inclusive, essa análise aí do cassino e da bolsa são totalmente diferentes, né? Porque você não conhece uma pessoa que vai a longo prazo para um cassino
e ficar rico. O jogador pode dar uma sorte, ganhar muito dinheiro, mas se ele continuar indo para o cassino, as chances dele são sempre menores. Você pega um jogo de roleta, por exemplo, são 36 números, na verdade são 38 números, e o jogador ele pode escolher, por exemplo, se ele aposta no preto, no vermelho ou no zero. Né? Sempre que ele aposta numa cor, ele tem todas as outras cores e o zero contra ele. Então a chance da casa é sempre um pouquinho maior que a do jogador, na bolsa não, porque você tem um prejuízo limitado e um ganho ilimitado. Então no longo prazo, por mais que tenha prejuízo em algumas posições, as que vão dar certo podem compensar em muito isso. Talvez a única correlação que a gente faça é realmente essa questão da aposta, né? Sim. Esse é o maior erro, né? Você vir com essa cabeça de apostador sem fazer nenhum estudo. Quem vai investir para o médio a longo prazo, a gente geralmente olha fundamentos de uma empresa, a gente estuda a que preços que ela trabalhou até hoje, quais as perspectivas para isso, e não é só a empresa em si. Nós temos que olhar o nosso cenário macro, ver o que a gente espera para ele, né? O que vai ser no nosso país? A gente tem eleição logo aí. E aí? O que a gente espera? A gente tem que olhar todo esse cenário, né? E resume pra gente aqui os 3 principais ensinamentos aí dessa época que você largou o banco para viver de bolsa e de cara já bateu na parede, assim, né? Tomou um revés. Porque assim, você fazer isso é muita pressão. Então, o que eu digo é, você quer talvez viver de renda variável, viver de bolsa de valores? É possível, mas é um caminho difícil porque ele é como se fosse uma constante panela de pressão. Você precisa tirar dinheiro do mercado e por isso que essa é uma lição que eu tive que talvez, se eu conseguisse me dividir com alguma outra atividade que me desse tanto prazer quanto uma bolsa de valores, eu conseguiria pensar melhor nos meus investimentos. Menos pressão, né? Menos pressão, conseguiria pensar melhor. Então, isso é uma coisa que eu percebi depois, óbvio. E a outra coisa que é muito importante é realmente a gente estudar. Parece que todo mundo fala, tem que estudar, tem que estudar. Só que a gente cai na euforia, quer fazer logo, e às vezes a gente tem medo de perder o timing da Bolsa de Valores, porque Bolsa de Valores tem timing. Tem. Então, naquela época eu achava que não vou perder o timing, então eu vou fazer e eu estudo depois. A cabeça da pessoa para fazer isso, óbvio que não ia funcionar. Então, estudar também é fundamental antes de fazer isso. E a terceira coisa, que é muito importante, é a questão do planejamento. Se você vai vir para o mercado e você vai investir a longo prazo e você quer ir para a renda variável, a gente precisa se organizar antes. Eu, quando comecei, eu nunca tinha ouvido falar de reserva de emergência. Tipo, para que reserva de emergência? Vou colocar só meu dinheiro na renda variável. All in. All in. E aí, tipo assim, depois deu lá uma emergência, precisei do dinheiro e eu faço o quê? Eu tenho que zerar a ação que eu queria segurar no longo prazo e aí eu tive que assumir alguns prejuízos no curto prazo para precisar daquela grana, que era a minha grana mais líquida, porque eu tinha assim coisa em renda fixa, mas como a taxa de juros estava muito alta em 2014 e 2015, eu fiz tipo pré-fixados para 2016, 2017, então essa grana não era líquida. E aí essa falta de planejamento, de ter uma reserva de emergência e de entender que se eu vou para o longo prazo, eu preciso dispor de tanto valor por mês, vou comprar isso, isso e isso, me atrapalhou totalmente. Eu tive que fazer todos esses erros, dar um passo para trás e começar tudo de novo depois. Você já era casada na época? Era, mas a gente Juntada, não, assim? A gente não morava junto ainda. Não morava junto? Não, ainda não. Porque eu queria saber como é que foi isso, né? Chegar em casa e falar, olha, eu tô saindo do banco, que seria um emprego estável, assim, para me dedicar à Bolsa de Valores. Porque eu fiz isso, mas eu já estava com um patrimônio bem grande, né? Quando eu estava saindo do exército e minha família surtou. Falou assim, Bruno tá ficando doido, esse negócio aí de que vai viver de renda, não sei o quê. Como é que foi isso? Então, na verdade, quando eu fiz isso, eu confesso, meus pais não gostaram muito. Eu tava nessa transição. Era que seu pai é investidor ainda. Isso, eu tava nessa transição de sair de casa, entendeu? Eu já tinha comprado apartamento, eu tava bem nessa transição. E ele pensou, cara, é puta arriscado. Tipo, você tá comprando apartamento, você tá se mudando e você vai fazer isso. Você tinha um financiamento? Tinha financiamento. Aí, tipo assim, como é que você vai sair do seu emprego sendo que você vai ter uma coisa fixa todo mês e tudo mais? É óbvio que eu me preparei com alguma grana, porque eu entendi que talvez eu ficaria um ano aí pra aprender. Claro que daí na euforia eu fui lá e coloquei toda a minha grana em ação. Mas não aconteceu bem o que eu queria. Mas eu tentei me preparar um pouquinho, só que eles não gostaram. Assim, o meu noivo, ele disse assim, não, Bia, se é isso que você quer, vai. Bacana. Entendeu? Vai. Aí depois que eu fiz as coisas erradas, ele disse assim, por que você fez isso? Mas, é claro, a gente aprende com os erros e hoje eu consigo fazer isso de uma maneira muito consciente e é muito legal porque ele também aprendeu muito sobre o mercado, então vira e mexe a gente troca essas ideias e às vezes quando eu tô num período meio ruim da bolsa, que talvez a minha carteira não tá performando muito bem, ele conversa comigo pra gente tentar achar outras soluções dentro do mercado, porque o mercado é gigante. Sim, tem muita coisa. Não é só renda variável, existem várias outras coisas que dá pra fazer, né? E te perguntando, você saiu do banco
começou a investir, teve esse caso aí da ação do Banco do Brasil, que foi uma coisa que você comprou mais para segurar, mas você tinha um foco maior em day trade no começo. Também, a questão do day trade, isso aí todo mundo foi avesso lá em casa, porque o day trade tem uma mortalidade muito alta. 95%, né? Assim, ó, 95% dizem pelo menos que 95% das pessoas perdem. A pessoa fala, onde que vocês arrumam essas estatísticas e tudo mais? Geralmente as corretoras elas têm um acompanhamento dos seus clientes que operam todo dia. Então eles conseguem ter mais ou menos uma porcentagem de quantos clientes ganham, quantos clientes perdem. Então, se a gente pensar aí que só 5% ganham, é um negócio extremamente arriscado. E realmente é mais panela de pressão ainda do que você simplesmente ir lá e investir em ações. Então, quando eu vim para esse mercado para fazer o day trade, mas eu queria ter a minha carteira de longo prazo, no início eu até dei uma sorte de principiante. Geralmente a gente começa ganhando e faz aquela conta vezes 20 dias úteis no mês e fala, vou ficar muito rica em 6 meses e vou parar de trabalhar e vou, sei lá, curtir minha vida lá em Maldivas, alguma coisa nesse sentido, sabe? E não foi assim. Quando eu fui pro day trade... É um pouquinho diferente do planejado. Poxa, total. Eu saí do banco para viver de day trade. Eu achei que estava preparada para isso. Passei 3 dias ganhando e entreguei os 3 dias. Geralmente acontece isso. Depois, é claro... Que bom que foi só os 3 dias, né? Mas de qualquer... Estava alavancada, por exemplo? Alavancado um pouco a gente fica, mas é muito pouco. Que nem quem está começando no day trade, a gente sempre diz assim, vai com o mínimo. Então, assim, um contrato de mini índice futuro ou mini dólar futuro, alguma coisa assim, não vai te machucar tanto, mas ninguém gosta de perder dinheiro, né? Sim. Por mais que seja pouco dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro. E agora, Bia, como é que está o seu foco? Você continua assim mais para day trade? Você já pegou um perfil mais de investidores de longo prazo? Então, eu gosto muito de investimento de médio a longo prazo. O que você chama de longo prazo? O longo prazo a gente pensa em 5 anos para mais. Também, eu concordo. Entendeu? Eu gosto muito desse prazo e eu acho que o estresse de você investir no médio a longo prazo é muito menor. O day trade, ele é aquele dinheiro mais imediato. Eu fiz isso aí, pelo menos uns 3 anos, só fiz day trade, tipo, até tinha algumas ações sim, mas o meu foco era totalmente day trade. Só que chega um ponto que a gente se pergunta, será que esse estresse compensa? Porque você tá todo dia ali, e aí você tá naquela pressão, às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder, aí 1000 vezes você vai se perguntar se não é melhor você desistir e só ficar no médio a longo prazo. E aí o que eu acabei tomando pra mim hoje? Eu gosto muito de ensinar as pessoas, então ok, eu tenho uma outra atividade que me tira um pouco a pressão do day trade, que é o canal. Então eu consigo me dividir nessas atividades, não vou todo dia para o mercado de day trade, porque agora eu tenho o meu canal, que também é uma fonte de renda, eu tenho meus outros investimentos de longo prazo, que também é uma outra fonte de renda. Então hoje eu não preciso só do day trade, tipo, para pagar contas e assim vai. Então eu me tirei um pouco essa necessidade do day trade e tô indo mais para esse lado do médio a longo prazo, até porque eu acho que isso é bem mais tranquilo de fazer, me estresso muito menos. Eu acho que no day trade tem muito ruído, né? Você quer tirar dinheiro de um mercado que ele está variando aleatoriamente às vezes. E como você teoricamente está o tempo todo tomando decisões, a chance de você errar é muito maior. Quando você embasa um investimento, sei lá, vou comprar Itaú ou, sei lá, não é indicação, né? Mas enfim, um exemplo, vou comprar Itaú. Por que eu vou comprar Itaú? Eu vou estudar os fundamentos, eu gosto do banco, eu acho que o setor bancário é assim. Você vai tomar uma decisão e ela vai ser muito bem pensada. E o day trade ele é muito mais reativo. Você viu aquilo, você na hora tem que tomar uma decisão. É o setup ali, né? Rompeu ali, vamos entrar. E você faz isso às vezes 15, 20, 30 vezes no dia. Então, olha quantas decisões você tem que tomar e quanta chance você tem de errar. Você terminava moída o dia. Chegava fim do dia, Jesus amado. Não, tem vários estudos psicológicos, gente, que mostram como que decidir é estressante. Vocês podem ver isso de uma maneira simples indo num restaurante. O restaurante que a gente tende a gostar mais é aquele que tem o cardápio mais enxuto. Tem 6 opções, você vai lá e escolhe rapidinho. Quando o restaurante tem muita opção, você já fica meio assim, caramba, o que eu vou escolher? Sim. Então é mais estressante. Quem já casou, fez festa, sabe o quanto é estressante, porque tem que escolher tudo. O que vai servir, bebida, não sei o quê. Eu não fiz festa, né? Porque primeiro que a minha mulher é pão dura de fábrica, então eu não quis fazer festa, mas o estresse é muito grande. Eu vou te dizer que eu acho que eu já desisti 2 vezes de casar por causa disso, de ter que escolher coisa de casamento. 2 vezes, vou tentar, daí você tem que escolher cor de toalha, cor de não sei o quê. Eu falei, esquece, viu? Não quero. Se fosse tudo pronto, eu queria. Verdade, alguém pra fazer tudo. Né? Aí eu desisto, mas tudo bem. E Bia, um recado final pro pessoal que quer começar a operar, seja day trade, seja em prazos mais longos, assim, o que você acha que o pessoal que quer começar tem que focar?
Foquem em estudar e pensar antes de fazer. E não fazer e depois pensar no que aconteceu, como eu fiz. E tudo que vocês vão fazer nesse mercado de renda variável tem que ser extremamente pensado e tem que ter um foco se você for estudar, independente para o caminho que você vai seguir. Você vai fazer uma análise fundamentalista de ações, então procure entender o porquê existe análise fundamentalista, no que isso influencia na empresa, que dados você pode tirar. Ah não, você quer o day trade? Então tá, então como que eu tenho que começar no day trade? Pesquisa, o passo a passo, isso é muito fácil da gente encontrar, mas estudar é fundamental e tomar decisões pensadas, porque se a gente não pensa e primeiro faz a atitude, isso aí vai doer no nosso bolso depois que a gente perder dinheiro. Verdade. Bia, muito obrigado pela presença. Obrigada a você por me trazer aqui para o canal. Não, eu que agradeço. O canal da Bia vai estar aqui embaixo, gente, então muito foco lá em renda variável. Você ainda compartilha bastante conteúdo de day trade lá ou tá mais para Eu tenho falado mais do médio a longo prazo. Às vezes sai alguma coisa de day trade porque eu entendo que a galera pede e eu gosto também do assunto. Eu tenho uma familiaridade grande com isso. Tem um pouquinho de tudo, mas eu tenho falado bastante do mercado pro médio a longo prazo. Então confiram lá, pessoal. Se inscrevam no canal da Bia, sigam no Instagram, se inscreva aqui no Você Mais Rico também, me sigam no Instagram. Já deixa o like, compartilha esse vídeo com um amigo que está entrando no mercado agora e fazendo só besteira, né? Porque não tem experiência, para ele aprender um pouco com os erros dos outros, né? Tentem aprender com o meu erro, gente. Não me copiem, por favor. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.